Questão 46. O gráfico mostra o resultado de um experimento onde se avaliou o consumo de oxigênio de uma solução pelas mitocôndrias em presença da adenosina difosfato, que é o ADP, e adenosina trifosfato, que é o ATP. Aí você olha aí, mol de oxigênio por ml de meio de incubação, e aí ele coloca o gráfico por minutos depois da adição da mitocôndria. E primeiro você tem a adição da mitocôndria, assim que adiciona a mitocôndria, o gráfico cai, ou seja, ocorre o primeiro momento de consumo de oxigênio, porque quando tem mitocôndria, a mitocôndria é uma organela que vai realizar atividade aeróbica, né? Então existe o consumo de oxigênio. Então, adicionou mitocôndria, consome oxigênio. Depois tem o segundo momento, adiciona aí nesse caso ADP. E aí quando adiciona ADP, cai ainda mais essa quantidade de oxigênio, ou seja, quando cai a quantidade de oxigênio é porque o oxigênio estava sendo consumido e a concentração dele está diminuindo no meio por conta desse consumo. Todo ADP convertido em ATP. Aí nesse caso, como o nível energético já está maior, o consumo de oxigênio acaba diminuindo, e aí você vê que a queda já no final do gráfico não é tão grande assim da quantidade de oxigênio disponível, né? A partir desse resultado, podemos afirmar que em relação à taxa de consumo de oxigênio, ocorre aumento pela adição de ATP. Não. Aí, nesse caso, tem diminuição, né? Não tem adição de ATP, na verdade tem conversão de ADP a ATP. Não teve nem adição de ATP, mas se tivesse sendo adicionado ATP, Brenda, se tivesse sendo adicionado ATP, a célula já estaria abastecida de energia e o consumo de oxigênio diminuiria, não tenderia a aumentar, né? Letra B. Aumento pela adição de ADP e produção de ATP. Aí dá. Por quê? Quando você olha o gráfico na hora que adiciona o ADP, a adição de 500 mols de ADP, aí nesse caso, quando adiciona 500 mols de ADP, o que acontece? Pum, cai a concentração de oxigênio. Então significa que está caindo a quantidade de oxigênio, ele está sendo consumido, e rapidamente consumido, inclusive, né? Aumento pela adição de ADP e produção de ATP. Na verdade, essa produção de ATP é consequência, né? Quando o nível de ATP começa a aumentar, aí a gente já vê que é o contrário, né? Começa a diminuir o consumo. Diminuição pela adição de ATP e produção de ADP. Aí, na verdade, a gente não tem essa quebra do ATP. Se tivesse acontecendo, a gente teria uma redução do nível energético que obrigaria a aumentar a atividade metabólica para poder aumentar a produção de ATP. Então, isso levaria a um maior consumo de oxigênio novamente, né? Então, se o ATP tivesse em pequena quantidade, que é o que acontece inicialmente. Inicialmente, por que está consumindo tanto oxigênio? Porque tem pouco ATP. Aí você adiciona o substrato para a produção do ATP, que seria, aí, nesse caso, o ADP, adenosina difosfato. Aí diminui mais ainda o oxigênio, porque esse ADP agora disponível, o oxigênio está sendo consumido para converter isso em ATP. Então, a gente vai observar que se diminuir a adição de ATP, isso se diminuísse, aliás, o nível de ATP, isso levaria, aí, nesse caso, a um aumento do consumo de oxigênio, né? Vamos lá. Letra D. Diminuição pela adição de ADP e produção de ATP. Diminuição pela adição de ADP. Mas ali no gráfico, quando você olha a adição de ADP acontecendo, a quantidade de oxigênio diminui rapidamente. Então, indica que o oxigênio está sendo muito consumido, né? E não pouco consumido, como a letra D estaria falando. Então, a letra D está errada, porque quando tem adição de ADP, rapidamente o oxigênio é consumido. Então, tem aumento do consumo e não redução do consumo. Adição de ADP e produção de adição de ATP e produção de ADP. Primeiro que não tem isso no gráfico, né? Mas enfim. Se aumentasse o nível de ADP, isso levaria a um aumento do consumo. Fazendo análise do gráfico, realmente aumento da adição de ADP, que é o que ele coloca no segunda setinha do gráfico, né? Lendo o gráfico da esquerda para a direita, e produção de ATP levaria, nesse caso, ao aumento do consumo de oxigênio
nesse experimento. Seria então letra B de bola. O que você tinha que entender é que cada vez que esse gráfico cai, está mostrando que o oxigênio está sendo consumido, porque se a quantidade de oxigênio disponível diminui, é porque ele foi consumido. Tudo bem? Então seria a letra B de bola a opção correta.